Oi, gente. Oi, galerinha de engenharia, galera de física, o pessoal do terceiro ano tentando passar no vestibular. Hoje vamos falar sobre a luz, a amplificação da luz por emissão estimulada de radiação, o nosso famoso laser. Bom, entre outras coisas, a gente vai aprender assim como funciona fisicamente o processo, né, de criação de luz laser. E também a gente vai falar rapidamente sobre as características. Vocês vão entender por que um laser ele é uma luz monocromática, por que ele é uma luz de alta intensidade, também porque ele é direcional e coerente. Vocês vão entender o que é isso fisicamente. Entender basicamente como funciona o processo de fabricação de uma luz laser. Bom, antes de mais nada, a gente precisa falar, dar uma introduçãozinha sobre atomística. Vocês já devem ter visto isso bastante no ensino médio, vocês chegaram até aqui, então vocês sabem muito bem que toda matéria é formada de átomo, né? Algo assim, maciço, uma estrutura maciça, indestrutível, né? E isso foi quem? Foi Dalton e os antigos pensaram isso, Thomson, vocês lembram muito bem aquele modelinho com as uvas passas. Essa parte do maciço eles já foram conforme a física foi avançando e foram surgindo novos físicos, né? Como Rutherford, foi vendo que na verdade o átomo ele é constituído de algumas partes, um núcleo positivo com os elétrons girando ao seu redor. Só que o que acontece? É sabido na elétrica e no magnetismo que cargas em movimento acelerado, elas giram emitindo energia. Aqui está o elétron girando, emitindo energia. E vai diminuindo sua trajetória, né, de giro até que o que acontece? Cai no núcleo, correto? Não, errado. Se isso acontecesse, nada no mundo existiria, né? Então, galera, os físicos ficaram muito tempo sobre esse problema, né? Sobre essa questão de Rutherford, da emissão de energia do elétron, né? Até o colapso com o núcleo. É lógico que eles sabiam que isso não acontecia, mas eles não sabiam como explicar o processo que realmente acontecia na natureza. Passa o tempo, surge Niels Bohr, que utilizou a teoria da quantização da energia de Planck. O que Planck pensou? Que a energia como pequenos pacotinhos, que ela não poderia assumir qualquer valor contínuo, ela teria que assumir valores discretos. Então, assim, como que Bohr pensou? O elétron está assim, em órbita, só que órbitas estacionárias. Quando ele passa de uma... Aqui, o elétronzinho aqui, girando em órbitas. Então, ele está em movimento. Em órbitas estacionárias. E ele não pode nem ficar aqui entre uma órbita e outra, e ele só emite energia quando ele muda de uma órbita para outra. Então, assim, ao mudar de uma órbita de maior energia para uma de menor energia, esse elétron ele vai emitir uma certa quantidade de energia. Quando ele passa de uma órbita de menor energia para uma de maior energia, ele vai precisar, então ele vai absorver uma certa quantidade de energia. Que energia é essa? Essa energia é exatamente EHF. EHF é exatamente esse pacotezinho de energia pensado por Planck. Por isso, e esse H é a constante dele, né? Um número, uma constante. F é a frequência com que essa energia sai, de emissão dessa energia ou de absorção. E essa estrutura é conhecida como fóton. Então, aqui foi Bohr, né, que pensou. É conhecida como fóton. Agora a gente chegou na parte mais importante para explicar o laser. Para passar realmente para a parte do laser. O que é um fóton? Um fóton é luz. E é partícula, é onda e é partícula. É basicamente isso que vocês precisam saber por enquanto. E essa aqui é a energia de um fóton, na absorção ou na emissão. Bacana vocês saberem, quem gosta da área, quem quer estudar física moderna e para esse ramo da física, é que essas órbitas
o que o elétron pode girar, essas órbitas estacionárias, em física quântica é chamado de níveis de energia. E ela é níveis de energia. E ela é determinada por um número quântico N, vocês vão ver que tem outros números quânticos. Cada órbita tem um valor, N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4. E a partir desse número, você tem fórmulas que conseguem calcular exatamente a energia que o elétron pode assumir em cada órbita e a energia do fóton a ser emitido. Bom, até aqui a gente falou sobre dois processos: a absorção de um fóton por um elétron e a emissão espontânea de um fóton por um elétron, ao mudar de um nível de maior para menor energia. Só que assim, vocês vão entender que, entrando especificamente na constituição do laser, a gente vai ter que entender um outro processo chamado emissão estimulada. O que acontece? O elétron, está aqui o elétron bonitinho, no nível estável, nível de menor energia. Quando um fóton vem e bate nesse elétron, ele absorve, né? Então aqui a absorção, ele absorve a energia desse fóton, esse EHF, e passa para um nível excitado. Só que assim, isso aqui não é uma situação instável para esse elétron. Ele não consegue se manter aqui durante muito tempo, porque precisa de muita energia para ele estar ali. Então, ele volta para o seu nível fundamental com a emissão exatamente do fóton que ele precisou absorver, dessa energia desse fóton que ele precisou absorver para passar para esse nível excitado. Isso aqui, então, é a emissão espontânea. Emissão espontânea. Num meio ativo, com vários elétrons, esse mesmo fóton da emissão espontânea, ele pode funcionar como um gatilho para outros elétrons que estão em nível excitado. Então, aqui vem o fóton, bate no elétron que está com nível excitado, e esse elétron decai para um nível menos excitado. Isso aqui, galera, é o processo de emissão estimulada. Por que estimulada? Porque o elétron não decaiu sozinho. Ele precisa de uma energia vinda de um outro fóton, de um caimento de outro elétron, um gatilho, para ele dar um empurrãozinho nele, para ele conseguir decair para o seu nível menos excitado, seu nível fundamental. E ele libera, como a gente já tinha explicado, uma energia, um fóton, HF. Esse fóton que ele libera tem exatamente a mesma frequência, mesmo valor de F, logo o mesmo comprimento de onda, do fóton gatilho que estimulou essa emissão. Então, aqui nesse esqueminha aqui, vocês podem ver o quê? Um elétron, pensa assim, num morrinho, ele está lá no seu nível de maior energia, que é um nível estável para ele. Porém, ele ainda não está caindo. O que ele precisa? Ele precisa de um empurrãozinho. Então, vem aqui o fóton, dá um empurrãozinho e sai os dois fótons. Do decaimento, né, do elétron para o nível fundamental, e o outro fóton que veio e deu esse empurrãozinho. Então, aqui é um nível de maior energia, ele vai para o de menor energia. É muito importante agora, nesse momento, vocês se atentarem a isso, a esses dois fótons que saíram dessa emissão estimulada. Ok, agora vocês vão ver aí na tela um videozinho de um laser em funcionamento. Depois eu volto explicando melhor o que acontece ali naquele vídeo. Esse dispositivo na tela, conhecido como laser de cavidade aberta, nada mais é do que um tubo de laser com gás neon hélio que amplifica a luz e dois espelhos nas extremidades que se alinham para refletir a luz em ambas as direções. A descarga elétrica do tipo gás hélio que passa por ele é possível graças a essas duas aberturas por onde a luz pode passar. Nas duas extremidades do laser temos dois espelhos altamente refletores e a luz que flui pelo tubo do laser acerta no espelho e reflete pelo tubo, e sempre que passa por ele é amplificada. O espelho do lado de cá é 2% transparente, e de cada vez que a luz passa, 2% consegue escapar e temos esse feixe saindo pelo outro lado. Então, galera, basicamente o que vocês viram, acabaram de ver nesse vídeo, foi a constituição, né? Foi a constituição de um laser de gás neon, de luz de gás neon, que
Basicamente, todos os lasers são constituídos por essas três partes. O meio ativo, que pode ser gasoso, sólido ou líquido. No caso aqui é o gás, né, neon. Você precisa de uma fonte de energia externa responsável por elevar os níveis de energia dos elétrons, que vão decair, vai ter emissão para as emissões do fóton. Essa fonte de energia ela vai colocar os elétrons, né, num estado de energia maior, para ficar excitado. E você precisa, a terceira parte seria esses espelhos, que é a cavidade óptica, o retinador, que são espelhos onde os fótons, né, eles batem em volta, vão em volta nesse processo, cada vez mais, estimulando mais emissão ainda de mais fótons. Vocês viram que num dos espelhos ele não é 100% reflexivo, você precisa de uma reflexão um pouco menor para que uma parte dessa luz saia e chegue ao detector. Então aqui, vamos explicar um pouquinho melhor como acontece um processo que é muito importante saber, como acontece a colocação dos elétrons, né, nesse estado mais excitado. Esse processo é conhecido como inversão de população. Então, inicialmente, o que nós temos? Vocês têm aqui os elétrons, todos no nível de menor energia, no nível fundamental. Então, aqui, essas bolinhas representadas por bolinha azul. Ao colocar a fonte, o que acontece com esses elétrons? Eles passam todos para o seu nível estado excitado. Então, você tem aqui, né, a fonte de energia, ela transmite energia para os elétrons, passando todos eles para o nível excitado, né, pela absorção de fótons, o processo que a gente já explicou, vocês já compreenderam. Se um desses elétrons que estão nesse nível excitado por mais tempo, a fonte garante que ele fique um tempo maior, na ordem de 10 a menos 4 segundos, porque os elétrons ficam na ordem de 10 a menos 10 segundos, no máximo em estado excitado. Se um desses elétrons, por acaso, ele decair para um nível energético menor, aqui, pá, decaiu, está no nível fundamental. O que acontece quando um elétron passa de um nível mais excitado para o menos excitado? Ele emite um fóton. Isso aqui é o que? O nosso gatilho, que a gente já explicou. O que vai acontecer? Esse gatilho esse fóton que vai sair desse elétron vai ser responsável por fazer o decaimento em outro elétron. Então agora a gente tem esse e esse elétron. Os outros continuam em estado excitado devido à fonte de energia. E esse processo se mantém. Bate na cavidade do espelho, esse fóton, retorna para o meio ativo. Então temos aqui, medindo quantos elétrons no estado excitado e fazendo o decaimento desses novos elétrons. Então mais fótons, vai observando, mais fótons vão surgindo no nosso meio ativo. E novamente, esses fótons batem no espelho, retornam para cá, colidindo com outros elétrons que estão ainda no estado excitado. Agora a gente já tem o quê? Menos elétrons no estado excitado. Aqui, vou colocar aqui, só mais esse. Toda essa população já foi invertida. Ao final desse processo, o que você vai ter? Você vai ter todos os elétrons decaíram. É o máximo que esse dispositivo laser pode produzir. É o máximo de energia, de luz laser, de energia que ela pode produzir. E aí, devido ao espelho ter esse não totalmente 100% reflexivo, a gente vai ter uma saída, né? Saída desses fótons, uma quantidade aqui vai sair e vai para o nosso detector. E isso aqui é o processo da produção da luz laser. Luz. Então, basicamente, essa é a produção da luz laser. A gente precisa entender um pouquinho, fixar as características, né, principais do laser e por que ele é tão importante para a física. Então, estamos aqui. Se vocês verem um padrão de interferência, né, o espectro de uma luz incandescente, vocês vão ver aqui várias faixas, porque ela tem várias frequências, vários comprimentos de onda. A luz laser, não. A luz laser, ela é conhecida como aqui, vamos escrever, azul monocromática. É uma característica muito importante da luz laser, que é basicamente isso. Todos os fótons saem com a mesma frequência, o mesmo comprimento de onda. Então, se você observar o espectro da luz laser, você vai ver uma única faixa, por isso que ela é monocromática. Ela também é de alta intensidade. Por quê? No meio ativo, aqueles fótons e os elétrons que ficam decaindo, aquela emissão
estimulada, espontânea, aquele processo ocorre várias e várias vezes, de forma que essa energia, que a potência é muito alta, antes de que um feixe de luz saia, do laser saia, aquela parcela que o espelho permite. Então ela sai com muita intensidade daqui. E ela é direcional. O que acontece? Basicamente não tem luz laser saindo em outras direções, assim, nesse tipo de padrão, entende? Ela só sai assim, numa linha reta, numa direção só. Não tem essa parte aqui que sai sempre um pouco, ela não compõe a luz laser, não entra no que você precisa na aplicação do laser. É devido a esse caráter direcional, né, e essa alta intensidade, que essa luz é muito utilizada em operações, em cirurgias, na medicina, porque ela vai exatamente onde você precisa, né, no ponto que você precisa identificar no corpo, né, precisa tratar. E também a luz, esse aspecto é o menos compreendido, ela é coerente, a luz laser. Imagina assim, o que é por coerência, o que você entende? Imagina uma pedra caindo sobre um lago. Você tem uma pedra só, você tem um padrão, né, de ondas, assim, essas aqui são as ondas que são formadas quando essa pedra cai sobre o lago. Se fossem várias pedrinhas caindo ao mesmo tempo, a gente teria ondas aqui acontecendo interferência entre elas e não seria então coerente. Então, para fechar aqui, o que a luz laser é? Vocês precisam saber. Monocromática, direcional, de alta intensidade e coerente. Belezinha, galera? Fechou? Tchau!